entrevistas, etc. Eu não quero adiantar aqui a estratégia. O fato é que o Alexandre de Moraes foi colocado pelo Donald Trump em pessoa numa sinuca de bico. Não há cenário onde ele saia fortalecido dessa história. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Essa é a parte mais importante. E agora nós temos o caminho que o Alexandre vai ter que seguir. Né? O primeiro deles é se ele decide negar o pedido do Bolsonaro aí aos Estados Unidos, depois de um convite que foi feito pelo próprio Trump, né, com quem o Mark Zuckerberg prometeu trabalhar, inclusive, contra o que o STF tem feito, essa negativa ia servir tão somente para fortalecer o nosso caso aqui nos Estados Unidos, demonstrando um fato incontestável de que no Brasil, hoje, nós vivemos uma ditadura e uma perseguição política, porque não há razão para que o presidente Bolsonaro não seja convidado. Ele respeitou todas as medidas até a hora do STF, não tem interesse em fugir. Eu acho que devia vir ficar nos Estados Unidos, ele não. Ele acha que tem que voltar para o Brasil. E é o que a postura dele até agora, de enfrentar o processo da ditadura brasileira. Então não há razão, caso seja negado, vai ficar escancarado que tem uma ditadura e também seria um caso muito mais pessoal contra o Trump, porque o convite veio, reitero, o convite veio direto a ele e para poucos, e aí um burocrata de Brasília resolve negar. O Trump é um cara que leva essas coisas muito pro pessoal, eu posso adiantar por experiência não só de acompanhando as políticas dele, mas de quem o conhece pessoalmente. Além disso, caso seja feita essa negativa, estarão lá Eduardo Bolsonaro certamente, possivelmente Michele Bolsonaro representando. A ausência do Bolsonaro vai ser muito mais representativa e chama muito mais atenção para a situação do Brasil e ajuda na coleção de inimigos do Alexandre de Moraes. Para mim, Paulo, é tudo que eu preciso para eu continuar avançando a agenda. A nossa agenda de que os Estados Unidos se coloquem como um aliado da liberdade de expressão de forma ostensiva no Brasil. Volto a dizer, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, assim como no Congresso foi feita uma construção onde nós chegamos onde nós queríamos ter chegado, agora a gente precisa fazer essa construção no Executivo. O convite ajuda das duas formas, seja com a negativa ou seja com o Alexandre acatando o pedido do Bolsonaro. Eu não diria que essa é a hipótese mais provável, mas ela não é improvável, e permita que ele vá aos Estados Unidos. E aí, o próprio Bolsonaro vai ter a oportunidade de falar pela primeira vez desde 2023, pessoalmente, com não só o próprio Trump, como algumas das pessoas mais importantes da administração Trump, pode dar entrevistas, etc. Eu não quero adiantar aqui a estratégia. O fato é que o Alexandre de Moraes foi colocado pelo Donald Trump em pessoa numa sinuca de bico. Não há cenário onde ele saia fortalecido dessa história. Absolutamente não há. Enquanto isso, o Lula, do outro lado, eu digo que ele facilita essa nossa pauta nos Estados Unidos. Boa parte das minhas dificuldades aqui são que as pessoas tenham a atenção devida com o Brasil, mas que enxerguem que não há alternativa de composição com o Brasil, que o Brasil é uma guerra que precisa ser enfrentada do ponto de vista de política externa americana. E o Lula é um cara que facilita muito isso. Ele facilita muito a vida. Quando vieram os rumores de que o Lula estava morrendo lá com o negócio dele bater a cabeça e tal, eu falei, pô, orem por ele, rezem por ele. Porque o Lula é o cara que mais facilita a nossa vida quando a gente tem que explicar para o governo americano que o Brasil é um país hostil. E eu sempre falo isso aqui no programa, o Brasil do Lula antagoniza, falo isso no programa e nos programas nos Estados Unidos dos quais eu participo. Todos os interesses americanos são antagonizados pelo Lula.
Ora, isso ficou claro já no governo Biden. O Biden e os secretários, a turma que ajudou e levou o Lula à presidência, achou que o Lula ia ficar mais fácil de implementar as políticas globalistas, ao mesmo tempo que iam conseguir manter o Brasil fora do eixo da China. Mas a realidade que se viu foi completamente outra. O Brasil é opositor das políticas dos Estados Unidos em todos os aspectos. É talvez o maior apoiador do Hamas em todo o Ocidente. Né? Tem até aquela foto emblemática do Alckmin cercado de terrorista. O Brasil também, um grande aliado do Irã, né? Até navio de guerra no Irã atracando em Porto Brasileiro, fazendo festa. Tem a China comprando o Brasil inteiro, a ponto de ter comprado a maior reserva de urânio do país na Amazônia, e por aí vai. Mas tem a questão também da Venezuela. Em um momento que o vencedor das eleições presidenciais venezuelanas, Edmundo González, teve recentemente, com as mesmas personagens que eu falei agora há pouco, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, com o presidente da Argentina Milei, né? Volto a dizer, um dos poucos personagens, chefes de Estado, além do Bolsonaro, que foram chamados para a posse do Trump. Eles todos têm uma articulação forte junto ao González, e essa articulação é feita junto ao governo americano. Então nós estamos vendo nesse momento o Lula adotando a postura contrária, endossando a fraude eleitoral da Venezuela e apoiando a posse do Maduro. Veja a reportagem do Estadão. Maduro rouba a eleição e Brasil vai à posse. Lembrem-se, né? O Reinaldo Azevedo deve estar tendo mais um AVC, porque lembrem-se que disse que o Maduro era, na verdade, bolsonarista. Vejam como a visão de mundo dessas pessoas deve ser difícil de explicar para o público. O cara dizia que o Maduro era bolsonarista, o Bolsonaro era madurista, e o Maduro era bolsonarista. No entanto, Bolsonaro vai para a posse de Trump e Lula vai à posse de Maduro. Como é que você explica isso para os seus ouvintes? Só pode ser um caso de gaslighting, estimulação contraditória e por aí vamos. Técnicas para enlouquecer. Eu acho que se alguém está assistindo o Reinaldo Azevedo ainda, o que deve ser uma quantidade... eu não sei, digam aqui no chat se vocês acompanham ainda o Reinaldo Azevedo, porque de repente eu estou desconectado aqui. Mas eu acho que não, acho que as pessoas não assistem o Reinaldo Azevedo. Se você... Agora, os poucos que assistem já não devem ter mais capacidade de análise da realidade. O fato é que esse tipo de coisa, a ida do Lula para a posse do Maduro, nos ajuda muito quando nós vamos explicar aqui sobre as eleições do Brasil. E explicar que o Brasil não se preocupa com integridade eleitoral. Que esse negócio de integridade eleitoral do TSE é uma lorota. A esquerda, da qual faz parte o Alexandre, se preocupa com o poder. E esse assunto da integridade eleitoral é um assunto muito caro para o Trump, porque ele sentiu na pele. Não tenham dúvidas que os reconhecimentos das eleições de 2026 no Brasil não serão iguais aos de 2022. E hoje ninguém mais tem dúvida que as eleições americanas de 2020 foram roubadas. E ninguém tem dúvida que as eleições da Venezuela foram roubadas. Mas mesmo assim o Lula manda um representante do Brasil para prestigiar a posse do Maduro. Que moral um país desse teria para bater no peito e falar integridade eleitoral, eleições seguras, exemplo das urnas eletrônicas? Ora, Maduro tirou onda com o processo eleitoral brasileiro e a fraude eleitoral só pôde ser verificada na Venezuela acima de qualquer dúvida porque os venezuelanos têm um sistema eleitoral melhor do que o brasileiro. Agora, o Lula e a sua turma não se importam com integridade eleitoral. Se importam apenas com o sucesso do projeto da esquerda, da mesma forma que a turma do Supremo Tribunal Federal resolveu fazer a partir de 2018 ou 2019. O Brasil ainda tentou fazer ali um mise-en-scène, não, vamos pensar aqui, vamos avaliar a situação da Venezuela. Todo mundo sabe que o Lula apoia o Maduro. O Maduro diz que o Lula apoia, menos o Reinaldo Azevedo. O Maduro diz que o Lula apoia o Maduro. E lembrem-se,
Nas eleições de 2022, eu era proibido pelo careca psicopata de dizer isso, que Lula e Maduro eram tudo a ver. Porra, apesar de todas as evidências. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.